Daí, pessoas, esse é o segundo tutorial que a gente vai fazer dos menus aqui embaixo. Eu vou explicando produção por produção, tal. Eu já expliquei as casas, água, a parte de cima aqui é alimentícia. Agora vamos para a parte de baixo aqui. Então, esse aqui vocês sabem, né? Colocar aqui, por exemplo, e aí é o que o gado, o cavalo e as ovelhas comem. Então eles vão juntar o feno aqui para secar, depois tira e coloca no array, que aqui, ó, no transporte tem nesse menu de transporte tem esse aqui, pequenininho e o grande. Eu indico fazer sempre o grande do lado das casas ali de animais, tá? E aí, seguindo aqui, tenho esse aqui, por exemplo. Vamos tentar colocar esse, que eu não lembro se tem ele em algum lugar do mapa. Então, vamos colocar ele aqui. E vamos construir, vamos colocar prioridade nele para eu mostrar. Eu vou ver até se tem algum na cidade. Tem um já na cidade. Seguinte, ele pega o óleo, né, o girassol e eu fazendo outras coisas e tentando falar ao mesmo tempo. Ele pega e transforma em óleo, né? Então ele pega o que vem aqui da fazenda. Então aqui só tem um, ó, só tem esse aqui de sunflower, mas nessa fazenda, né? Daí tem outras fazendas que tem mais. Esse aqui eu peguei mais para fazer produção de tecido. E aí, aqui é um pouco caro, né, de fazer. Esse sunflower aqui, tudo que você for plantar também tem um custo, tá? Então, aí aqui, todas as sementes vêm para cá, né, de acordo com a necessidade, e vai fazendo não só óleo de girassol, mas também outros óleos, tá? São 3 óleos, tem linseed e esse aqui hemp também, hemp seed, que também dá para fazer óleo. E aí isso a população utiliza. Então dá para eu vir aqui e colocar aqui, ó, tem o linseed oil, tem o sunflower oil, tem várias coisinhas, umas 3, né, que a gente consegue fazer. Mas é um produto escasso, é um produto chique aqui, né, digamos. Então, o pra cima aqui é que está sendo produzido, só que ele estava sendo vendido também. Então, tem o pra cima e pra baixo, que é o ideal, né? Que o estoque está subindo, mas também está descendo. Esse que é o símbolozinho aqui, tá? Está esse movimento aqui essa volatilidade ali, digamos, de estoque. Daí você pode também, se tem muito mais óleo de girassol, você pode colocar no máximo aqui e reduzir os demais. Você que decide aqui, tá? Pode ser até 5 pessoas para fazer por estabelecimento, né? Aí aqui eu posso ticar tudo, né? Que é o ideal. Colocar aqui mais ou menos o estoque que eu quero que mantenha. No caso aqui tem pouquíssimo, né? Tem 2, então não dá nem para começar a produção. E aqui tem 500, quase 500, então está sendo produzido só, no caso, o sunflower. Tem vários parâmetros aqui, tal, que isso eu já expliquei na vez passada, né? No episódio passado. Daí aqui, seguindo a linha de raciocínio aqui, daí tem aqui tem um do lado do outro, tá? Porque eu vou até mostrar pra vocês como seria colocar um desse aqui. São só alguns edifícios que tem esses
sistemas aqui, tá? Então, onde tá vermelho não dá para ser posto. Se você clicar, você até consegue colocar, mas daí você não vai ter produção de alguma coisa. Então, aqui, ó, se eu quisesse colocar aqui nesse meinho verde aqui também, tal, dá para ser posto, entende? Então, sendo verdinho aqui, ele vai ter produção de sal. Mesma coisa, esses aqui, ó, clay pit, que eu tinha falado também para fazer os... Eu não lembro onde que tá aqui. Para fazer os tijolos. Cadê os meus tijolos aqui? Tem que procurar aqui, ó. Eita vida. É que tá tudo branco, o mapa totalmente branco, não consigo enxergar nada. Aqui o clay pit também é a mesma coisa. Quando eu vou lá, coloco o clay pit aqui, ele consegue ser posto. Aí aqui já não. Aqui é o sand pit, que eu consigo colocar ali um do ladinho do outro e no meio 2 negócios de tijolo, que é mais ou menos o que eu preciso, pelo menos de início. Eu sempre coloco 2 e tudo quase no máximo. No momento não tá no máximo porque eu tô com falta de gente, mas normalmente eu colocaria tudo no máximo, que daí eles juntam e deixam aqui secando, junta todo o clay e pitch, né, que seria tudo que precisa, né, para ser feito os tijolos, e deixa aqui secando, né, igual o charcoal também, né, tem essa espera de queima aqui até o final, para daí eles conseguirem utilizar. Daí aqui o charcoal pile, né, ele sem nada, e daí eles vão juntando lenha, faz aqui uma espiral aqui, e depois vem e coloca argila, né, fica aquela oquinha, né, que é isso aqui, ou seja, esse aqui tá queimando. Daqui a pouco termina de queimar, ó, ele vai mais ou menos até rapidinho, se eu colocar no máximo ali, e daí quando ele começa a ser utilizado, ele começa de cima para baixo. Então eles fazem aqui um buraco e vão tirando até chegar lá embaixo. Então, essas 3 construções, esse aqui você não gasta nada, só realmente a mão de obra. E são as únicas 2 construções que também não gasta nada. E fora esse aqui não gasta nada, mas precisa juntar a lenha, né, para poder queimar. Então, questão de território, é só o clay pit, sand pit e o de sal, né, que realmente precisa do território dessa partezinha verde, para procurar essa partezinha verde no terreno para poder colocar ele. E daí o sal você usa para salgar o peixe, para fazer o peixe seco, né, para vender. Então, assim, vou até aproveitar para explicar para vocês. É bom o peixe seco quando você tem lugares mais difíceis, às vezes para o inverno, ou para vender. Para vender é ótimo, porque daí não estraga. Porque assim, se você coloca no mercado e tua cidade é muito grande, o que acontece? Você acaba perdendo, igual a fruta seca também. Se você colocar fruta fresca, tudo fresco aqui para vender, ele tem um tempinho ali, né, para estragar. Ó, aqui quando tem essa coisinha aqui em cima, o mel não tem, mas a cenoura tal tem esse tempinho aqui, que nem essa aqui, tá quase estragando, tem que vender logo. Se chegar aqui no 0 e não tiver vendido, perde. E daí, como você juntaria muita coisa aqui no Trading Post, você não tem como ter todo esse controle aí para saber se tá indo fora ou se realmente você tá vendendo. Então acaba perdendo muito material, tá? Então eu costumo não colocar nada fresco para vender. Então, se eu quero colocar alimento para vender, eu coloco hop, que não tem
data de vencimento, tem frutas secas e o peixe seco. Peixe seco é ótimo, porque também agrega valor, né? Então, no caso ali, em vez de ser só metade seco, você coloca lá 100% seco, tá? Daí tem aqui um tempinho aqui, né? Aparece aqui um tempinho que eles estão secando o peixe. A mesma coisa com a rede de pesca, que quando ele está sendo feita, né, produzida, ele tem um tempinho aqui. Que mais? Questão assim de logística é bem importante, tá? Então, esse trading post aqui, trading post, trading dock, é como se fosse aí uns 2.000 para cada item, tá? Se você quer vender mais de um item, menos do outro, tal, tudo bem, mas é mais ou menos 2.000 para cada, que daí daria full storage, né? Já encheria todo a capacidade aqui do mercado. Isso aqui desse sinalzinho aqui, ó, eu posso ligar e desligar, tá? Isso aqui, principalmente nos... Cadê os... Vou ver aqui um granary. Isso tudo... Deixa eu ver aqui o granary. Procurar um... Nossa, pegaram um mais longínquo. Ó, se tivesse alguma coisa de fazenda aqui perto, já preencheria aqui. Aqui, coisas que são de casa, né? Que são produção. Aí eu tenho que ligar. Tem que estar sempre, quando aparece esse símbolozinho aqui, tem que estar sempre ligado. Que aparece ali uma hortinha atrás e a moedinha, eu acho, na frente. Eu acho que esse é o símbolo. Isso aqui tem que estar tudo ligadinho para que as pessoas possam estar ligado aqui, para as pessoas sinalizar que as pessoas podem ir lá levar esses produtos para trocar por dinheiro, entendeu? Eles compram os excedentes para revender. Então, tanto aqui no granary, small granary é a mesma coisa, mas a capacidade é menor, é a única diferença, tá? Então, de início, às vezes você tem um vilarejo que está mais retirado e tal, você não tem tanta mão de obra, tanta coisa. Eu, particularmente, acho que não é necessário ficar colocando small granary nos lugares. Eu já coloco logo esse maior aqui, tá? Mas tem gente que gosta de colocar esses smaller granary ali. Até porque tem também a questão de prego. 127 aqui, 164 aqui. Então, às vezes o primeiro granary e tal, os primeiros faz com esse aqui, depois, logo que possível, faz com o maiorzinho, né? E esse aqui é o non-food storage, que seria os produtos não alimentícios. Então, se você tem uma indústria perto, tem algo que nem aqui, eu sempre coloco perto desse aqui que tem várias coisas diferentes, tá? Então, aqui, tallow, que é um produto diferente, o potássio, o bark, o ash. Ash é uma coisa que você não produz. Esse que é o complicado. Você não produz, é só cinza. Isso aqui é cinza. Então, é resto de cinzas que são da produção do geral aqui, né? Então, tem muita produção. Quando você tem qualquer coisa ali, você pode precisar do ash, né? Você produz o ash e depois eles recolhem para usar aqui, tá? Então, esse aqui são artigos de argila. Aqui você começa fazendo, ó, acho que é potássio seria, né? Seria para artigos de vidro e também as janelas, tá? Daí você tem que ter essas coisas aqui
isso aqui para poder fazer o vidro. Então não é assim logo de início que você consegue ter, né? Esse aqui é de sabão, você tem que ter o talo, que vem do porco. Então se você não tem uma grande produção de porco, você não consegue ter o talo o suficiente às vezes. Então também tem que ter paciência, não é uma coisa assim do dia pra noite. E aí você tem que ir dosando, né? Às vezes ter uma maior produção de porcos, né? Para você ter uma maior produção aqui de sabão. E aqui, que é o primeiro de todos, né? Eu fui de trás para frente, na verdade. Esse aqui é o primeiro de todos, que é que faz a matéria-prima, que é o potássio, que seria, eu acho, né? Creio eu, o potássio. Aí a água, esse aqui é produzido aqui. Bark, que é o cascalho, que é lá do forestry, né? Do lenhador. E o ash, que seria as cinzas, né? Então aqui ele precisa de tudo isso, né, para produzir esses três aqui: água, lenha, tal, né? Cascalho para produzir o potássio, lye e ash. E daí uma hora, ó, aqui usa o lye, ali não sei a pronúncia. E daí aqui o potássio. E assim vai, tá? Esse aqui é mais independente, né? Só argila e o firewood ou charcoal, né? Ó, aí ele tem que ter a fabricação de glaze, que seria o esmalte, que é feito aqui. Cadê? Aqui. Tem tudo esses três aqui, uma hora ele vai usar aqui nesses outros, tá? E aqui ele usa para fazer esses dois artigos aqui, tá? E aí aqui tudo você pode usar mulheres, tá? Aqui, ó, Big Ray Barrack, que seria para alimentar o pessoal. E esse tanner aqui já entraria na parte de vestuário, né? Que é para produção de couro no geral. Então eles pegam couro de gado, não tem muita distinção, tá? De couro de ovelha e tal, né? E daí fica com esse símbolo aqui como se fosse tudo de gado. Aí tem o bark, precisa do bark. Eu não sei qual que seria o jeito que eles fazem lá. Sei que eles tacam sal e cal no couro para fabricação de couro. Não sei dizer assim exatamente como que é a produção, tá? Aqui a escola é só, mas é meio carinho, tá? Deixa eu ver aqui. Não é tão carinho, tá? 20 mil de madeira, 400 pregos, ou seja, de início é meio difícil, tá? E 4 mil, né? Que é infinito esse clay ali, né? A argila. Então você faz essa escola, contrata ali o professor e os pupilos, né? As crianças vão chegando de acordo com o que existe ali na redondeza. Não precisa fazer muito, não precisa ficar 100% alfabetizada a população, não fique se preocupando, se apegando muito a isso, tá? Até porque é caro e tal, né? Então não tem tanta necessidade de investimento nisso aqui. Deixa eu só ver o que eu posso vender aqui para não falir a cidade. 2.500 eu vou colocar, que daí eles já conseguem juntar 2.500 lá. Ó, eles estão indo rápido até, né? Aqui, ó, coloca aqui
Daí aqui, ó, vou colocar, ticar em tudo. Barley. Vou colocar no máximo 500, então vou colocar 500. Aqui vou colocar 50. 50 acho que não dá pra nada, né? 100. Vou colocar 200. Aqui, horseshoes, horsetech, 12. E aqui 8. Aí aqui apply to all pra não ficar tendo que fazer isso 1000 vezes. Que a gente tinha no final do episódio passado, né? Feito bastante desses aqui. Então já tá tudo configurado, né? Ó. Daí aqui. Para eu ter também a questão de logística, o óleo tem lá, né? E já tem homem lá bastante. Mas é do outro lado da cidade, né? Então é bom ter também espalhado pela cidade. Senão a logística não dá conta. Acaba faltando de uma parte da cidade e acaba nunca ninguém vê o óleo. Daí eu gosto de colocar aqui, ó, local market, pra eu ficar de olho o que tem, o que não tem, que nem aqui, ó. Já tem vendendo algumas partes aqui, tem já vendendo óleo. Beleza. Aí aqui o que é que tá? Ixi, a saúde do animal ali não tá legal. Acho que tá no fim da vida dele, alguma coisa assim. Aí, claro, uma coisa até que eu poderia ter falado antes, depois editando que eu fui ver. Eu não expliquei quando a gente... Cadê? Vamos vendo aqui onde que tá esses... Pra daí já ir colocando. Ligando, né? Coloca os animais, porque eu tinha um monte de animal e tudo parado lá, né? Aqui. Nossa, é bastante. Ó, aqui, quando tem esse aqui, quando eu clico aqui e não acontece nada, às vezes já aconteceu de eu ficar clicando aqui e não acontecia nada, é porque eu não tinha um desse aqui e 4 desse aqui. Então, para eu fazer a montaria do cavalo, eu preciso ter, né, 4 ferraduras e uma sela, pelo menos. Então, para eu transformar ele em draft horse, eu preciso ter essas 4 aqui e essa uma sela aqui, tá? Mas isso é tranquilo, né? Eu coloco ali, ó, que nem eu sempre deixo de estoque, é bom ter em estoque 40. E eu, no meu caso aqui, coloquei 40 em cima, 10 aqui de sela. Então, são 10 cavalos que eu posso ter ali de uma vez só, clicar em 10 cavalos de uma vez só, porque às vezes a gente tá mexendo em várias coisas. Quando a gente cai aqui para fazer essa transformação, né, em cavalo de tração, aí às vezes não tem o que você precisa. Fala, daqui a pouco eu volto, e acaba não voltando e esquece, tá? Por isso que tinha um monte de cavalo ali, que agora tá sendo remanejado, né? Tanto de cavalo que está sendo remanejado. Aqui tem um macho. Até vir aqui, eu acho que não vai ter fêmea, pelo menos uma fêmea nascida. Aí eu vou ter que ir mais pra frente comprar. Não tem problema. Vou vender aqui o que posso. 2.700. Ó, se eu simplesmente dou ok ali e tinha 10 mil e eu não tenho 10 mil, o que acontece? O pessoal vem buscar e
tem uma notificação que não tinha venda, e aí acaba que eles perdem a viagem. Aí eu não sei se tem alguma coisa negativa pra gente, se a gente perde dinheiro. Eu creio que simplesmente eles perdem a viagem e fica por isso mesmo. Mas daí é ruim, né? Eu quero vender o que eu vou... Eu quero oferecer o que eu vou vender, né? O que eu tenho. Então já coloca certinho lá o quanto você pode vender, né? Não só ficar dando ok em tudo. Daí eu tenho aqui também, que é uma família. Esse aqui é o barbeiro. O barbeiro que antigamente, dor de dente arrancava o dente, dor na perna arrancava a perna. É desse jeito. E barbeiro, por isso que o pessoal que fala que o barbeiro no trânsito é o barbeiro vindo com referência a esse barbeiro aqui, ó, que era meio zoado. Então tem 2 filhos e leva uma vida normal, como numa casinha comum. Só que ele é barbeiro e também vende alguma coisinha, ou seja, aqui ó, o cara é cheio da grana, tá montada na grana. Veio há 5 anos atrás pra cá. Por quê? Porque a taverna, o pessoal que vive na taverna, cadê um taverneiro aqui? Eles vendem coisas, ok, mas ele, além de vender, ele também é barbeiro, como se fosse um médico, mais ou menos, dentista, mais ou menos, enfermeiro ali, né? Então haja coragem também, né? Essa mina aqui tá desativada. Coloquei para outro lugar, porque aqui já não tem mais. Tinha, né? Pedra aqui em volta, agora já não tem mais. Então eu desativei e tá sendo utilizado os carrinhos como um kart normal, tá? Esse aqui é o Thatchery, acho que não expliquei. Isso aqui é uma das primeiras coisas que você faz ali, o Forestry, quando você entra no jogo, né? O Forestry. E também esse Thatcher aqui, que você chega no vilarejo ali, quando você monta acampamento, o assentamento tem até um pouco de Thatcher, que seria essa palha em cima das casas ali, né? Das 9 casas que você precisa fazer. Mas não são as 9 casas que você tem garantido. Então, antes de fazer a 8ª casa, você já tem que estar fazendo esse Thatcher, que o teto dele é de madeira, então ele não conta, né? Como o tanto de Thatcher que você vai ter para você poder fazer a 9ª casa, tá? Então, mais essa aí. Então, vixe, não sei o que eu posso fazer aqui. Fala que a saúde do animal não tá legal. Mas eu acho que é porque estão velhos, né? Alguma coisa assim. Seguindo ali o raciocínio, aí tem esse Hopiard, que é para fazer o lúpulo, né, da cerveja. Só alguns já supre toda a necessidade, por mais que você tenha muitas cervejarias. 3 desse aqui já tá louco de bom. Por mais, que nem eu aqui. Tenho nem sei quantos beverage eu tenho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 desse aqui. E ainda assim, uma super produção, todos eles têm esses 5 carinhas. E mesmo assim, eu não tô vencendo de tanto lúpulo que eu tenho. Então os 3 tá, assim, o ideal seria uns 2, tá? Não precisa, e daí eu boto para vender e não vende, né? Não sei se as outras cidades compram, porque eu boto lá para vender, e não vende. Vou até ver aqui, vamos lá ver se recursos, deixa eu ver se tem aqui hops. Spend. Meu
Ó, eu não vendi nada, 0 vendido. Esse aqui foi o meu investimento e eu não vendi nada de lúpulo in natura, tá? Tudo o hop que eu tenho é para utilização própria. Não tem como eu vender para fora, porque pelo menos aqui as cidades ao redor ali não compram, tá? Ó, tudo meio cheio. Quando tem esse sinalzinho aqui pra cima, é porque tá tudo cheio. Então a fazenda tá cheia, tá tudo cheio. Aqui, nossa, ó, eu não tinha ligado aqui esse negócio. Ó, apply to all. E aqui eu vou colocar 3. 3 não, 2. 2 para todos. Então todos os meus windmill vai 2, 3. Só tenho 3. Não. Eu tenho que ter mais. Eu vou pegar mais, colocar mais aqui. Porque se a fazenda tá cheia, é porque ele não tá dando conta do recado, né? Ó, e daí eu falando com vocês e eu não tinha feito nada de... Na fila tava vazia, ou seja, um monte de gente tava sem trabalhar. Eu queria fazer mais cervejaria. Então vamos fazer aqui mais cervejaria. O ideal seria, eu pelo menos acho, ter mais cervejaria do que destilaria. Porque a cervejaria usa o lúpulo, que é quase infinito, né? Um pouco de casinha de lúpulo, 2, 3, já tem uma infinidade de hop. Mas já a destilaria, ele utiliza o trigo, que é raro. O trigo é escasso, daí tem que fazer farinha, tem que alimentar os animais, não é um mundaréu de coisa para farinha. Eu sempre coloco aqui, ó, uns kart perto, para não ter tanta necessidade, tá, de carrinho, de ir longe para buscar carrinho, sabe? Para ter uma logística facilitada ali, né? Não ter tanta falta. Quando eu faço também um centro comercial ali que nem aqui, ó. Tem sapato, roupa, tecido, não sei o que. Eu costumo também colocar por perto carrinho, que aqui não tem. Vou ter que dar um jeito aqui. Peraí. Por isso que tá com falta. É uma cidade mais antiga, então eu acho que não tinha esse costume de fazer isso antes. Então, melhor ir se organizando já, né? E olha lá. Tá desnivelado o terreno, né? Quando tá unlevel terreno, seria... vai esses 3 mesmo. Ó, aí aqui... coloco esses aqui. Apply to all. Que toda vez que eu faço um novo, eu tenho que reconfigurar. Então, por isso que eu coloco lá Apply to all. Mesma coisa, principalmente as barraquinhas. Já devia vir configurada, né? Mas não vem. Tudo bem. E os homens, nossa senhora, ainda assim tô com falta de gente. Mais de 100 pessoas, 100 vagas, né, que não tem pessoas, e 0 ali de pessoas procurando emprego. Então tá realmente pouquíssima gente. Um problemão que eu tenho quando tá 0 ali de pessoas procurando emprego é que não tem ninguém de VARD, né, ninguém avulso
para ir enchendo isso aqui, né, para fazer essas entregas, aí fica tudo ao encargo desses carinhas aqui, ó. Então por isso que eu vou até colocar mais aqui, gente, porque, ó, vou colocar plate wall aqui. Todos esses que tiverem esse aqui vai ter que ter 5 carinhas, porque se não for assim a logística não acontece. Se aqui tiver 0, aí vai faltar carvão, vai começar a entrar em colapso a cidade, sabe? Tá, então vamos tentar seguir o planejamento aqui. Esse aqui é como se fosse, né, de fruta, só que esse aqui é lúpulo, ou algo parecido, né? A tradução ao certo eu acho que é isso. Unicamente para fazer a cerveja. Aí aqui, para fazer a cervejaria e a destilaria, né? Que são aí pelo menos 2 pessoas em cada, né? Só funciona se tiver 2 pessoas. Aí aqui a pesca, como também esse aqui, ó, de água, Fulling Mill, também não funciona no inverno. Esse smelter também para limpar purificar o ferro também não funciona no inverno. Tudo que seja referente ao rio não funciona no inverno. Enquanto tá branquinho assim, não funciona. Então, se eu for lá e fizer uma encomenda lá, comprar alguma coisa, eles vão esperar o inverno chegar, quando é nessas 2 cidades aqui que são marítimas, né? Eles vão esperar o inverno chegar, o inverno acabar, para a primavera chegar, né? Que daí sim eles vêm nos entregar o que for, tá? A parte terrestre não, mas a marítima sim. Então, se depender da indústria marítima para você sobreviver, você vai morrer de fome, tá? Então você tem que se organizar antes do inverno chegar, né? O ideal seria não precisar comprar nada de fora durante o inverno. Minha nossa, ó, o tanto de aviso e coisa nada, né, que tem. Ó, mais 2 precisando de descansar aqui. Que mais? Esse. O que tem aqui? Cavalo velho. Roupa, eu não sei o que tá acontecendo. Porque tem a roupa de inverno e a roupa que não é de inverno, né? Essa roupa aqui, warm clothes, seria roupas de verão. Tá sem roupa de verão. Mas eu não sei porquê, porque tem um monte de bicharada aí pra tirar o algodão, tem o flex, o hemp, sei lá, né? Por que tá assim desse jeito? Ó, a saúde dos animais não tá legal, mas daí tá em tudo, não é assim questão de água, questão de sei lá do que. Eu não sei. Tá aqui, ó. Big Ray tá lotado aqui, não é falta de alimento. Não sei o que seria. O que será que é? Tem algumas coisas que eu ainda não entendi. O que seria? Principalmente desses cavalos aqui é uma incógnita. De repente eles morrem e eu não sei porquê. Então, o que eu estava explicando de fishing dock, seguinte, tem o fishing dock, né? Quando você vai fazer a casa de pesca, não é só a casa de pesca, você tem que fazer a casa de pesca e também o boatyard, que é esse aqui, que é para fazer o barco, igual lá o carpinteiro, né? Tem o carpinteiro e tem os kart, então você tem que mandar o carpinteiro fazer os kart. Aí tem esses 3 aqui
E aí, se for muito longe, eles não fazem. Então aqui são 3, incluindo reparos, 3 barcos que eles têm que fazer, que provavelmente os 3 são reparos. Porque faz tempo que eu fiz esses fishing aqui, né? Fishing dock. Então aqui, no caso, você pode também colocar ali, ó, 400 de sal, linhas e esse aqui o próprio pescador, né, confecciona a rede com a linha existente ali que tira lá do lugar que faz tecido e linha, né? Tecido e linha. Então, cadê aqui? Aqui. Faz tecido e faz linha, tá? Se você puder fazer pelo menos uma casa ali que faça 50% mais de linha do que de tecido, melhor. Porque nunca vai ser 50-50%. Vai ser sempre o tecido você vai fazer um tanto e linha vai ter que fazer bem mais. Porque o sapato usa linha, não usa tecido. O pescador também usa linha, tá? Então usa bem mais linha. Ainda mais se você tiver tiver escasso ali, né, o hemp e flex, você dá prioridade para a linha e não para o tecido, tá? Então aqui os carpinteiros vão dar um jeito. Cadê os carpinteiros aqui desse lugar? Esse aqui é o açougue ali, né? Que eu já falei para vocês a vez passada. Então aqui, ó, se você clica aqui, tudo que é de fazenda. Daí vai vir aqui uma listinha de fazenda. Aí se você clica aqui com laranjinha aqui, ó, que é um legume ali e tal, aí vai vir tudo que é da produção local, né? Aí você tem que ir lá e ticar, deixar amarelinho para que eles possam ir lá entregar o excedente da casa deles para fazer a comercialização, né? Mas aqui é só a distribuidora. Eles não vêm buscar alimento aqui para comer. Eles só entregam aqui, mas a distribuição é feita nos markets tal, tá? Então, fiquem atentos aí quanto a isso. Fishing, eu acho que eu já falei de tudo, né? Precisa ter a linha para você continuar. Eles chegam aqui com 10 linhas de pesca, 10 redes de pesca, que não é nada, né? Então logo você não vai ter mais linha de pesca e aí eles vão parar aí você vai ficar perdendo dinheiro, vai ficar pagando, porque tudo que você abre aqui e contrata vai vindo dinheiro aqui dos impostos, né? E aí você, inclusive aqui, ó, eu posso dar uma embrasada aqui, aumentar um pouquinho e diminuir um pouquinho aqui, ó, sacanagem. Então aqui labors você pode botar para eles ganharem um pouco menos do que o trabalhador comum. Então, por exemplo, quem é fixo ali trabalhando no lugar ganha um pouquinho mais do que os que fazem os freela, né, que são os da logística ou, né, o pessoal que ajuda aí. Aí tem um imposto de quanto maior for o terreninho da pessoa, que eu posso vir aqui, ó. Vamos pegar um lugarzinho aqui para fazer uma casa para vocês entenderem. Cadê um lugarzinho bom aqui para... Tinha um bairrozinho, acho que é aqui, ó. Eu acho que é isso. Aqui, ó, você vê que ele estica ali? Ele tem... Esse corredor tá gigante, né? Tá bem torta a coisa aqui. Vou tentar utilizar o máximo que der aqui do corredor. Daí shift pra não precisar... Ó, daí quando eu aperto shift,
ele não precisa ficar clicando 1000 vezes lá pra fazer as casinhas. Você vai só clicando uma vez, outra vez, tá? Ó, ali tem madeira ali, por isso que não tá dando. Eles inventaram de derrubar a árvore, daí fica um monte de madeira ali. Eu não consigo construir em cima de onde tem madeira, parece que tá ocupado. Mas vocês veem ali que eu consigo esticar, né? Então esses que estão com a casinha maior ali, com um terreninho maior, vai pagar mais imposto. Entendeu? Meio tortinho, mas tá valendo, né? Aí eles vêm o mais rápido possível. Vixe. Pera. O mais rápido possível e derruba a árvore. Cada árvore são 2 logs. Então eles vêm, pegam um, depois vêm e pegam o segundo. Por isso que às vezes você tem que esperar uma outra. Ó, apareceu ali, ó. Um log ficou. São 2 troncos para uma árvore, tá? Então aqui o pessoal que está trabalhando ali na construção, no momento não está fazendo nada, porque tem uma árvore, pelo menos em cada casinha ali. Então vamos tentar fazer com que eles não fiquem parados. Ó. Aqui eu vou fazer aqui menorzinho, que eu sei que não daria para fazer 2 grandonas. Ó, e eu posso também apertar F1 para eu... Claro que tem um limite ali, né? Mas você pode... Ó, até a casinha você pode mudar aqui o tamanho e tal, né? Então aqui, ó, muito bico, vou diminuir aqui. Aí eu aperto Enter para ela realmente ser construída. Então agora eles vão começar a construir a casinha. É bem bonitinho a construção dos carinha. Fazem tábua por tábua, é bem bacana. Aí, ó. Mesmo, ó, que nem aqui, eu tenho um montão de homenzinho para trabalhar, mas nem todos estão na construção, porque alguns estão trazendo coisa, estão na logística, estão ou na folga deles, que eles vão realmente comprar coisa, buscar água, vão na igreja, vão no cemitério. É bem bacana. Vou colocar pra frente aqui o que não tem árvore, para não empatar aqui as construções. Ó, aqui veio morar também um casalzinho de 18 anos que tem a família por aqui. Então, quanto mais... um indicativo legal é saber se você está fazendo casas o suficiente, é quando você está trazendo novas pessoas para a cidade. Se você está só realocando gente na cidade, é porque você não está fazendo direito. Não está fazendo casa o suficiente, tá? Porque daí o pessoal que está na cidade só casa com a sua autorização. Porque eles às vezes têm 20, 30 anos e ó, que nem essas 2 aqui, ó. Elas querem casar. Elas poderiam casar com outros rapazes que também tem na aldeia. Só que, como eu não estou fazendo tanta casa, acaba que elas não estão saindo da casa delas, não estão indo formar suas próprias famílias, ter seus próprios filhos. Então vamos ver aí se nas próximas casas elas vão ser as contempladas sortudas aí para saírem da casa dos pais. Porque essa aqui, ó, 30 anos está na casa dos pais. Isso tá errado, né? A culpa é minha. Quando... Nossa, lá, a viúva. Ela é filha de alguém da casa, tem um irmão, mas não tem mais marido, né? O marido faleceu e não tem filhos. Então, tadinha. É interessante ficar olhando às vezes, né? Aqui, ó. 3 filhos.
adultos de uma boa idade e que ainda não saíram de casa. Minha culpa também. Ó, essa aqui também, Onísia, minha culpa. Luquia, também minha culpa. Não tem casa suficiente aí pro pessoal sair da casa, né? Então esses aqui, ó, engraçado, né? Às vezes tem uns novinhos que saem e os mais velhos não saem de casa. Eu fui a última a casar, apesar de eu ter uma irmã mais nova, de 5 anos mais nova que eu. Casou 4 meses antes de mim. Aí, ó. O quê? Ah, tá. Em outras casas, eles têm filhos já bem mais velhos, né? Ó, os porcos comem um mundaréu de comida, hein? Fica de olho nisso. Às vezes quebra tuas pernas esses porcos aqui, tá? Eu não sei se é tanta vantagem assim ter porco. Claro que precisa da banha, precisa de tudo, né? Mas é um custo danado ter. Aí, quanto a isso aqui, ó, acho que já foi, né? Aí aqui, forestry, só o básico dali, né? É a primeira coisa que você tem que fazer no jogo. Você entra, você já tem que fazer o forestry. Ó, aqui já tá full storage aqui. Vixe. E aí aqui, nossa, 500 logs. É muita coisa. Aí aqui você pode priorizar. Ó, que nem aqui, ó. Eu posso priorizar esses que estão com um xizinho aqui, ó. E os que estão nascendo, eles somem quando eu passo esse cursor aqui, tá? Então, pode ficar tranquilo, tudo que tiver com xizinho vai ser cortado antes, tá? Aí aqui é para desfazer, né? Caso eu queira desfazer alguma marcação, eu posso desfazer. O que mais? Aqui é para trancar alguma árvore. Às vezes eu tenho uma pracinha que eu gostei de um bosquinho ali perto, tal, eu posso marcar para ninguém ir lá tirar aquelas árvores, ou desmarcar para liberar as árvores para serem retiradas. Aqui é bem interessante. Aí vira um campo como se fosse de fazenda. Ó. Como se fosse isso aqui. Como se fosse de fazenda. Eu não vou clicar porque eu tenho muita árvore já, né? Mas quando você não tem árvores, você pode plantar. Fazer uma plantação de árvores 45 por 45, se eu não me engano, né? Que antes era 50 por 50, agora é 45 por 45, igual os campos de fazenda. Tá? Então, quanto a madeira, eu acho que vocês entenderam, né? O bark é o cascalho que usa lá em uma das construções, né? Pra fazer, agora eu já não lembro onde que usa o cascalho. Deixa eu ver aqui. Ó, sempre tem que ficar de olho nesses negócios aqui. É tudo que tá aqui é cavalo. Só liberar aqui essas coisas aqui pro carpinteiro fazer. E aqui, ó, esse aqui que usa o cascalho, tá? É só pra isso mesmo, então não precisa ter tanto. Carro do sonho passando, não sei se vai aparecer aí. O carro do sonho que está passando. Ó, esse aqui é o tannery, que é pra... acho que é curtir o couro, né?
Daí aqui tem o couro, sheep hides, e o leather, que é o couro normal, né? E daí também usa o bark e o sal. E o lime, que é o cal, que joga no couro lá pra secar o couro, não sei bem como que é. Mas aí tem esses 3 batches aqui, eu posso ter só uma, mas o ideal é ter 3. E daí eu vou enchendo aqui de acordo com o que a gente consegue abater de animais. Às vezes fica tudo parado aqui porque não tem animal de abate. Aí também o açougueiro também fica parado, tal, mas é importante ter sempre o açougueiro lá, tá? Não esqueçam, tirem o açougueiro e deixa lá sem açougueiro, porque daí vai encher teu jogo aí de animal. Quando você vê, você não tem mais dinheiro para manter os animais. De tanto, ó, tá com falta de bebida forte, seria, né? Bebida com álcool, não sei porquê. Ó, só uma senhora, né, viúva que tá cuidando da taverna aqui. Eu tô com 1 milhão de coisa de destilaria. E sempre tudo no máximo, ó. Sempre tudo no máximo. E tem gente fazendo, e tem produção, e tem insumo. Não sei por que tá assim. Tá sendo feito. Acho que é mais a logística mesmo. Tá. Tanner eu já falei. Cart, que é onde... Nossa, 15 ordens. É muita coisa. Acho que eu vou ter que fazer... Acho que tem pouco, né? 1, 2, 3... são 3. Era pra dar conta. 3 com pelo menos 2 em cada... Ó, aqui eu vou colocar 2. Daí fica 2 em cada um e 1 com 3, né? Que é aqui que faz os carrinhos e também repara os carrinhos, tá? É pra isso que serve só, né? Pra reparar os carrinhos e fazer os carrinhos. E esses materiais aqui, metal parts, aí é com o Smith. Que daí você tem que ter o iron. Esse iron aqui, quando tem um mapa que tenha o iron ore, que é aquele mais vermelho, você pode extrair. Mas não é todos os mapas que tem, são só alguns. Então, aqui, esse... Cadê? Descliquei aqui, ó. Aqui tem o iron, né? Você pode ou comprar, quando você já tiver teu mercado, ou compra, ou você tem que pegar uma extração, extrair, depois ir lá no smeltery, que é esse aqui, e criar um smeltery. Ou se você também achar, né, conveniente, mesmo que no teu mapa não tenha iron, você pode colocar um desse aqui, comprar mais barato o iron ore e lidar com ele e purificar ele na sua própria cidade, que também é uma boa, tá? Sal, deixa eu vender o sal aqui. Tenho 13 mil, minha nossa. Tem que escoar isso aí. Aí, esse smelter aqui é bem caro para fazer ali, ó. 2.600 de pedra, 400 de prego, 20 mil de madeira e um tempão dos homens trabalhando. Aí é sempre bom ter, daí quando você tem, né, ó, como extrair, você pega esse aqui que é só para isso, não é a mina, não é esse aqui, Stone Mining, é esse aqui que é Iron Ore Mine.
que esse aqui é para Stone e Limestone. Stone é pedra normal, né, de construção, para base da construção, para o alicerce, e o Limestone, que é o cal fino, aquele cal branco, que é, entre outras coisas, para fazer a parte branca de algumas construções, tá? Então não é todas as construções que precisa, que nem aqui, ó. Destilaria e cervejaria precisa de 690, por exemplo, né? 550, tá? Precisa desses aí.